Nós podemos, basta acreditarmos profundamente em um bem comum e que este bem esteja acima dos interesses subjetivistas, para que o coletivo transcenda de forma consciente. Podemos comungarmos e nesta comunhão estipular uma sólida união, reverberando uma consciência coletiva que respeite as diferenças, ainda que haja divergências, que se prevaleça o bem comum. No conflito das ideias, que se priorize a idoneidade, que seja sedimentada na verdade, para que se polarize a dignidade de todo ser humano, até mesmo de quem se contraponha, porém que ao se opor se disponha a salvaguardar o bem comum maior. Que a bandeira da liberdade protagonize a diversidade, que jamais seja cerceada, porém sempre policiada, combatida e rechaçada quando seu viés ideológico deturpe a causa maior, que é o bem comum da sociedade. Que não seja pela força ou pela violência, sim pela sublime decência, que se vale de sua independência, mas sempre com toda a prudência, contrapõe os fatos e com isso venha dirimir a demência de qualquer autocrática imanência. Que os formadores de ideias não sejam omissos e coniventes, que não sejam apenas uns, obstinados em sua ideologia, mas que haja divergentes, porém influentes, e de forma exponencial, jamais se tornem o dono do arraial das ideias que promulgam a consciência coletiva. Que todos tenham direitos, mas que cumpram os seus deveres, sendo que o maior dever é respeitar o direito de outrem. Que, paradoxalmente, o socialismo e a democracia, ou qualquer tipo de ideologia, faça de sua filosofia algo profundamente submisso ao ser humano. E que este ser humano tenha a humildade de reconhecer que somos parte de uma sociedade que está acima de tudo e precisa ser respeitada, resguardando a sua supremacia, que sempre esteve acima de qualquer ideologia, pois ela é feita de seres humanos, como eu, como você. É imprescindível que se tenha uma consciência sóbria, percrustar a miúde acerca dos fatos, para que se tenha uma análise mais profunda. Infelizmente, tem uma facilidade preconceituosa de avaliar as pessoas e com ela os seus conceitos sem aprofundar meticulosamente para que o nosso juízo de valor seja sensato. Sem conhecimento de causa, seguimos influenciados e influenciando a outrem, formando uma estúpida consciência coletiva. E quanto maior for o número de integrantes desta mesma consciência, maior será a força que ela impetrará sobre a sociedade. O contraditório é de suma importância, e eu vou mais além ainda, chegando a avaliar o que há de bom no contraditório, para regimentar a minha filosofia de vida. Isto é, se eu perceber algo de bom no contraditório. Não sou melhor do que ninguém, e nem trago tal pretensão, mas acredito sinceramente que eu, ao me esmerar em tornar-me o melhor para mim mesmo, acabarei concomitantemente tornando-me o melhor para o próximo. Só que para isso eu tenho que preterir a minha razão em detrimento da inabalável verdade, que só deixará de ser pluralística se eu dirimir o meu ego e ao mesmo tempo aguçar a minha sensatez e com ela a minha dignidade. Somos pessoas heterogêneas e por isso existe um risco enorme da pluralidade de ideias. Por isso, a obstinação individual pode tornar o coletivo ambíguo, deturpado, decadente. Agora, a partir do instante em que fazemos uma circunspecção dos fatos,
seguido de uma introspecção sincera, podemos tornar melhor a consciência coletiva que elaboram a cosmovisão desta sociedade. Eu não quero ser melhor, volto a repetir, eu não quero ser melhor do que o outro, mas sim o melhor para os outros. Sei que existem muitas incongruências que fragmentam a consciência coletiva e que, fomentados por formadores de ideias, sejam estes filósofos, intelectuais, enfim, a seleta cúria que promulgam as ideias que divergem entre si. A questão é o fato de sermos heterogeneamente falhos. É tão comum a falibilidade humana automaticamente, melhor dizendo, e a tão comum falibilidade humana automaticamente cria os seus núcleos, e com esses núcleos a unilateralidade, um tanto egocêntrica, com perdão da redundância. O antagonismo abissal das ideias que são latentes faz com que se germine esta terrível beligerância subjetiva que torna as pessoas inimigos no campo da filosofia. Porém, quando se adestra a superlativa hegemonia ilibada e promulga uma filosofia cristã, pode-se conseguir perfeitamente sobrepujar a ambiguidade da tão malfadada filosofia, que é também tão inerente ao ser humano. E quando se preconiza os princípios cristãos sem permitir que o mesmo esteja contaminado com filosofias ou ideologias antropocêntricas, podemos alcançar a verdadeira edificação sóbria de uma consciência coletiva chamada Boas Novas. Este é o propósito. E como eu disse sobre o contraditório, eu apresento o meu contraditório, que baseia acima de tudo na doutrina cristã, ainda que muitas religiões tenham tentado torná-la ambígua, mas na verdade ela é a solução para os meus problemas segundo a minha cosmovisão. Vivemos uma época em que a tecnologia e a ciência tornam o homem muito mais inteligente, porém profundamente menos sábio. Eu não arvoro a bandeira filosófica das temáticas da vida, até mesmo porque de forma um tanto empírica adquiri experiência dos conceitos humanos, o que me torna um verdadeiro pedante acerca destas questões. Todavia, os anos vivenciados, estigmatizados pelas cicatrizes que marcaram a minha vida, tornam-me e fazem com que meu empirismo seja um tanto mais robusto e bem menos volátil. E o paradoxo entre minha geração e gerações anteriores, e no paradoxo entre a minha geração e as gerações anteriores, assim como também as gerações posteriores, eu me vejo como o hiato que conecta esta transição. E nessa transição a consciência de que o pragmatismo, o egocentrismo são peças fundamentais para que esse paradoxo se estabeleça. E com esse paradoxo, as incongruências tão absurdas aos que viveram antes da minha geração, tão estranha aos que compartilham da minha juventude, tão normais aos que estão em evidência, ou seja, aos que foram tão obsoletos, aos que são tão estranhos, aos que serão tão trivial, mas ao mundo tão efêmero.